Olá, tudo bom com você? Há quanto tempo não apareço por aqui, né? Eu até postei um vídeo aí onde eu apareci, mas era um tutorial que estava gravado já há bastante tempo, então estou com saudade de chegar aqui, olhar no seu olho, querer saber como que você está. E aí você me deixa lá nos comentários, me diga como que anda a sua vida, se está tudo bem. Eu vou gostar muito de interagir com você. Hoje eu vou ensinar a costura dessa blusa que eu estou vestindo, que eu ensinei a modelagem no vídeo passado. E eu gostaria de fazer uma brincadeira com você. Na modelagem eu deixei de ensinar um detalhe que você pode fazer com ou sem esse detalhe. E na costura eu ensinei com esse detalhe. E aí eu gostaria de saber de você, se você está bem atento mesmo, qual é esse detalhe? Me deixa lá nos comentários a sua resposta, que eu vou gostar muito de saber, tá bom? Eu chamo essa blusa de blusa regata, Tora chama de blusa sem manga, mas é um modelinho, né? Sem manga, mais cavadinho, que você pode usar bastante aí nesse verão. Eu trago hoje também, aliás, já postei nos comentários, na descrição do vídeo passado, mas hoje eu estou falando aqui com você, eu trago uma novidade aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de modelagem, costura, e quer ajudar aqui o canal, tem várias maneiras de você ajudar. Eu falo sempre nos vídeos que você pode curtir, compartilhar, se inscrever, isso tudo ajuda o canal a crescer. Mas hoje eu trago uma forma diferente de você ajudar, se você quiser. Não é obrigatório, é só para quem quer realmente mesmo. A partir de R$ 1 você pode fazer doação aqui no canal. Tem o link na descrição desse vídeo. Então, se você tem interesse em ajudar, aqui é só você clicar lá e acho que tem que se cadastrar, se eu não me engano, e aí você consegue ajudar aqui o canal a crescer, tá bom? Eu conto com a sua ajuda e agora vamos lá ao tutorial dessa blusa, da costura dessa blusa. Eu vou começar a montagem da blusa pela parte da frente. Então, aqui eu tenho a pala e a parte inferior da blusa. Eu coloquei direito da pala com o direito da blusa. E como o meu tecido ele tem bastante listras e eu quero casar essas listras, eu coloquei vários alfinetinhos prendendo as listras. Depois eu alinhavei aqui embaixo e aqui em cima, de fora a fora. Eu fiz isso para, na hora de eu costurar, as listras não ficarem desencontrando. E agora eu vou retirar os alfinetes e costurar com a largura de um pé de máquina de fora a fora aqui. Depois de costurado, eu retirei o alinhavo que estava próximo à costura que foi feita ali, deixando só o outro alinhavo. E agora eu vou pegar o forro e encostar ele, o avesso do forro com o avesso aqui da pala, dessa forma. Vou colocar certinho ali e vou costurar aqui de fora a fora. Depois de costurado, aqui, agora eu viro o forro todo pro outro lado. E aqui pelo lado direito, eu vou passar um pesponto aqui, ó, em cima da parte de baixo da blusa, não na pala, aqui, ó. Tem que abrir bem certinho aqui, ó, o tecido. E passar um pesponto, que pode ser na beiradinha ou pode ser com a largura de um pé de máquina, de fora a fora aqui. Eu passei o pesponto bem na beiradinha e ficou dessa forma. Para fazer a pence, eu juntei os dois tecidos assim e marquei a pence e costurei, igual ficou aqui, ó. Do lado direito ela tá assim.
Agora eu vou para a montagem da parte das costas. Como eu tenho uma abertura aqui no centro da pala, eu tenho que fazer o acabamento dessa abertura antes de pregar a pala na parte da blusa, na parte de baixo da blusa. Então, desse lado daqui eu já fiz, olha, fica dessa forma. Com o mesmo tecido da blusa, eu cortei um viés e coloquei direito do viés com direito do tecido aqui da pala. E vou passar uma costura aqui na beirada. Depois de costurado o viés, se tiver ficado largo a margem de costura aqui, você tira um pedacinho e deixa ela estreita. Isso aí conforme o seu gosto. Se você deixar ela larga, ela vai ficar o acabamento final largo. E aí vai depender da largura que você deixou do viés aqui. No meu caso aqui, eu tô deixando dessa largura aqui, um pouco menos de 1 centímetro. E agora eu tenho que virar a beirada do viés dessa forma. Vira a beirada e joga essa margem para cá, pro lado do viés. E aí vou virar novamente. É um pouquinho enjoadinho, porque esse tecido aqui, ele não vinca. Então, eu dobro a beiradinha e dobro de novo por cima da margem de costura. Vai ficar igual eu fiz aqui, ó. E aí é bom alinhavar, porque principalmente no meu caso aqui que o tecido não vinca, aí alinhavo e depois passo a costurinha aqui na beiradinha, de preferência do lado de cá, ó, que vai passar em cima do viés, na beiradinha do viés. Depois de feito o acabamento aqui no centro costas, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz na frente, posicionar direito da pala com o direito da blusa, alinhar aqui no meu caso, porque tem listras, né, colocando alfinetes, alinhavei e vou passar uma costura aqui e colocar o forro por cima e passar outra costura. Pode também colocar o forro direto por cima aqui e passar uma costura. No meu caso, eu fiz dessa forma, costurando aqui primeiro para depois colocar o forro por conta das listras para não sair do lugar. Eu juntei a parte da frente com a parte das costas pelo ombro e vou fazer a costura francesa na emenda aqui dos ombros. A costura francesa é bem simples de fazer e eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando, é só você clicar aqui em cima que você consegue assistir. Mas ela é basicamente você colocar avesso com avesso, passar a costura e se você quiser refilar, deixar ela mais estreitinha, você refila. Ou pode costurar na beiradinha, dependendo aí do quanto que você deixou de margem de costura. Depois você vai virar ela pro lado contrário e vai passar novamente uma costura aqui, ó, igual eu fiz do lado de cá. Aí fica assim o lado avesso. Eu queria fazer os acabamentos dos decotes e das cavas com o mesmo tecido da blusa, que é esse transparente aqui. Porém, o tecido é bem pouco, então não vai dar, a não ser que eu emende bastante. Como eu vou tentar fazer aqui com o tecido do forro, então eu cortei algumas tiras de viés do mesmo tecido do forro, coloquei direito com direito aqui no decote e já passei uma costura aqui com a largura de um pé de máquina. Se eu ver no final que não ficou do jeito que eu quero, eu vou pegar o restinho do tecido que eu tenho desse aqui e vou emendar várias tirinhas para eu fazer o acabamento, para ficar mais bonitinho, mas eu acho que aqui vai dar. Então, depois de costurado aqui no decote todinho o viés, agora eu vou dar uns piques aqui nessa margem de costura. Se você tiver dúvida com relação a viés, eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando, só você clicar aqui em cima para assistir. Depois de dar os piques, eu vou jogar o viés pra cá e vou passar uma costura bem na beiradinha, em cima do viés. Bem aqui na beiradinha, ó, prendendo essa margem de costura que ficou aqui. Depois que eu passei a costura na beiradinha, eu tirei o excesso do viés, porque eu achei que estava um pouco largo para o que eu queria. Então,
Eu refilei aqui, tirei o excesso e agora eu tô passando a costurinha dobrando assim, ó. Pra ficar mais fácil na hora de pregar, porque eu quero ele do tamanho por igual, bem certinho, porque o tecido é transparente. Então, quando eu virar, ele vai ficar estreitinho. E do lado de cá vai aparecer, mas vai aparecer por igual, no tamanho bem estreitinho. Então, para facilitar aqui para mim, eu tô virando assim e passando a costurinha nele antes de pregar ele na blusa, antes de terminar de virar para cá, ó. Eu, com pressa de gravar, acabei esquecendo de mostrar o último processo que eu fiz. Mas depois da última costurinha que você viu aí, eu só joguei o tecido todo para dentro e passei a costurinha na beirada. No caso aqui, eu até passei pelo lado de dentro. Mas se você quiser, dá para passar pelo lado de fora também. Basta você alinhavar aqui bem certinho e seguir o alinhavo. E aí, no meu caso aqui, olha, eu fiz ele bem estreitinho. Como ele é transparente, ele parece todo por igual, da mesma largura. Para fazer a bainha da barra da blusa, eu tive que juntar os dois tecidos e passar uma costurinha para prender as duas partes. Por que que eu fiz isso? Porque como eu fiz costura francesa nas laterais e o acabamento dos dois tá junto, as duas partes estão juntas, não tá separado, então eu tive que fazer dessa forma. Para fazer isso, você tem que acertar bem os dois tecidos assim para não ficar empapando aqui a parte de fora. Então agora eu vou virar aqui o tecido uma vez na beirada, passar a costura de fora a fora e depois vou virar novamente, passar outra costurinha na beirada. Depois de passar da costura de fora a fora, virando uma vez o tecido para dentro, agora eu vou virar novamente assim, com a largura que eu quero, e vou passar a costura de fora a fora. Já até coloquei uns alfinetes aqui, ó, para mostrar. Talvez você é iniciante e não sabe por que que a gente faz isso com a bainha. Porque se eu virar uma vez, como eu fiz aqui, e deixar assim, o que vai acontecer é que o tecido vai continuar desfiando, ó. Ainda mais esse aqui que desfia bastante. Então, eu tenho que esconder essa beiradinha para ele não continuar desfiando. Se eu tivesse overlocado a beiradinha e virado uma vez, não teria problema, poderia deixar assim. Mas não é o meu caso aqui, então eu tenho que virar novamente para esconder essa beiradinha, para ela não continuar desfiando. E outra coisa também é que as costuras que a gente faz nas laterais, elas devem ser jogadas para as costas, tanto aqui na barra quanto na cava, para não ficar assim, ó, a parte de baixo dessa forma e a parte de cima virada para lá, ó, e vai ficar incomodando esse excesso de tecido. Então, os dois tem que estar virados para o mesmo lado. A blusa tá praticamente terminada. Terminei de fazer a bainha, como eu falei antes. E a frente ficou dessa forma. Acho que eu vou colocar umas pérolas aqui em cima, no encontro da pala com a blusa, com a parte de baixo da blusa, porque mesmo que eu tenha feito o maior esforço de casar as listras, acontece que o tecido é um pouquinho escorregadio e uma ou outra sai um pouquinho fora do lugar. Então, eu vou colocar umas pérolas aqui para disfarçar. Mas é bem pouquinho mesmo, eu que sou meio encanado com essas coisas. Aí a parte das costas ficou dessa forma. Aqui eu tô estudando como que eu vou fazer o fechamento. Tava pensando em colocar um laço aqui, mas se eu colocar um laço, vai tampar essa abertura aqui.
Então tô ainda pensando se eu vou colocar uma azelha, um botãozinho, ou um ganchinho. Ainda não pensei direitinho como que eu vou fazer não, mas isso aqui é detalhe que você faz aí conforme você queira. Vou mostrar o avesso como que ficou. Aqui tá o avesso. E o bom da costura francesa é que ele fica todo bem fechadinho, sem ficar com um monte de fiapo aparecendo. Aqui a parte das costas por dentro. Olha, fica todo acabadinho, bem fechadinho, sem ficar aparecendo nenhum fiapo. Esse tipo de modelo é bom para você aproveitar retalhos de tecido. Essa parte de cima aqui toda eu poderia ter feito numa outra cor de tecido, então algum retalho que eu tivesse eu poderia ter feito assim para aproveitar o tecido. É preciso de passar, né, para as costuras assentar. Eu vou finalizar os detalhes que eu falei, vou tirar foto para você ver. E aí, será que você descobriu o detalhe que eu falei? Não deixe de participar, tá bom? Hoje eu trago para você alguns versículos aqui da Palavra de Deus que eu sempre compartilho nos vídeos. E hoje eu vou ler João capítulo 12, versículo 46 a 48, que diz assim: Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Bom, aqui o texto está claro, Jesus dizendo que ele é a luz. E aquele que segue ele, aquele que faz a vontade dele, também é iluminado, ou seja, ele sai das trevas. Mas o contrário também é verdadeiro. Aquele que não segue a Jesus, ele já está julgado, né? A própria palavra vai julgá-lo no último dia. Então é preciso, se você quer, né, ter a sua vida feliz, ter a sua vida salva, é preciso estar com Jesus, porque Ele realmente é a solução para a nossa vida. Deus te abençoe com essa palavra e que você realmente medite e faça mudança na sua vida. Não basta dizer que só crê em Jesus, mas é preciso segui-lo de verdade. Porque tem outro texto que diz que até o diabo não só crê, mas ele também estremece. Então não basta crer, é preciso segui-lo de verdade, tá bom? Deus te abençoe com essa palavra. Bom, eu vou ficando por aqui, né? Fica com Deus. Até a próxima. Tchau!